Pode começar. Está gravando já, em princípio. Certo, ótimo. Então, boa tarde a todos. Bom, hoje a gente está aqui para a nossa quinta aula de laboratório, né? Está aqui, Road ShapeNet Data. Então, aqui vocês, no site do curso, já podem encontrar o link, né, para as instruções, para o notebook. E a gente vai ver um pouco, né, de como que funciona ali no PyTorch 3D e também estudar algumas outras coisas que às vezes não dá tempo de explorar tanto no curso, né, mas estão relacionadas aqui ao que a gente veio estudando na última semana, né? Então, olhando aqui o schedule, a gente está nessa parte de Geometric Models, né? E a gente viu bastante coisa aí, principalmente em cima de malhas, né? Teve ali uma aula dedicada a malhas e a primeira aula mais geral. E a gente vai poder ver um pouquinho mais disso que, de certa forma, a gente até usou para fazer algumas coisas dentro do PyTorch 3D, mas sem ter aquela atenção de, poxa, como é que isso aqui é implementado, como que isso funciona de fato, né? Então, agora a gente vai começar a prestar atenção nisso. Então, na página de instruções aqui, tem os objetivos, né, desse assignment. Então, a gente vai carregar e visualizar modelos desse conjunto de dados chamado ShapeNet. Então, o objetivo é a gente aprender mais sobre o ShapeNet e sobre conjuntos de dados de uma maneira geral, né? Então, a gente vai entender o desafio de construir um conjunto de dados que seja útil para machine learning, fazer alguns experimentos com esses data loaders do PyTorch 3D e visualizar modelos 3D utilizando a integração do Plotly com o PyTorch 3D. Então, aqui tem uma instrução a mais em relação aos outros assignments que a gente fez até o momento, que aqui, nesse primeiro item, né, tem um link para vocês fazerem downloads de um pequeno subconjunto do conjunto de dados ShapeNet. Então, aqui embaixo até tem o link para a página da ShapeNet, que é um conjunto de dados extenso e anotado assim, sobre modelos 3D. E para ter acesso a toda essa base aqui, você precisa se cadastrar, né? Então, você vai ter que logar aqui e fazer um cadastro e ter autorização primeiro para acessar esse conteúdo, tá? E aí, depois que você fizer isso, você consegue fazer esse download. Então, deixa eu até clicar aqui. Ó. Se clicar em download, ele já vai me pedir o login. Então, eu até recomendo, né, que vocês venham aqui e preencham isso, assim, quem quiser dar uma olhada mais profunda no dataset. Assim, quanto mais antecedência, melhor, né, porque pode levar um tempo ali para eles liberarem o acesso para vocês, tá? Mas para fazer o assignment, a gente já está disponibilizando um pequeno subconjunto, porque é muito grande, né? Esse conjunto de dados aqui ele tem mais de 25 gigabytes. E tem duas versões. Você pode pegar a versão 2, a gente tem esse subconjunto aqui vem da versão 2, que é mais atualizada. Mas qualquer uma delas vai ser muito grande e principalmente para quem está trabalhando com o ambiente Google Colaboratory, né? O Google Colab que a gente está usando, pode ficar até inviável de trabalhar lá, né? Talvez você não tenha espaço no Google Drive para subir uma quantidade tão grande de arquivos. Beleza, a data de entrega, né, é até o dia 9 de maio, então domingo ali, dia das mães, 11h59, né? Então, porque na segunda-feira, dia 10 de maio, a gente vai ter a aula que vai corrigir e passar o próximo assignment, né? E aqui as instruções padrões aí para alunos do INPE e alunos de curso livre. Aqui embaixo eu coloquei algumas referências. Então, tem o link para o site do ShapeNet, vai ter um link para um artigo que vai estar linkado com a primeira atividade que a gente vai fazer. Um link aqui também para o código-fonte dessa estrutura meshes do PyTorch 3D, né? Para quem quiser entender um pouco mais sobre representações de malhas, né? Então, foi uma coisa que foi discutida ali no finalzinho da aula sobre malhas, sobre algumas possíveis estruturas de dados para representar as malhas no computador. E você pode olhar no código do PyTorch 3D, né? Tá aqui, tá bem documentado até. Você pode olhar como que eles fizeram, né? Então, assim, aqui tem um detalhe a mais, porque é como se fosse aquela representação por lista
de vértices e triângulos, mas tem os detalhes a mais que tem que conseguir fazer essa transição entre padded e package, né? Porque não é uma malha única, é um batch de malhas, e tudo isso dentro da infraestrutura do PyTorch, que utiliza tensores, né? Então, vocês vão poder olhar isso com um detalhe no próprio código que tá aberto. Tem alguns outros dados aqui que podem ser interessantes, então, informações sobre o ImageNet. Então, ao ler esse artigo aqui, que vai ser uma das tarefas para vocês, né, vocês já vão ver que tem uma ligação, né, entre os objetivos, assim, do ShapeNet, com o ImageNet, que também se relaciona com esse WordNet, então também coloquei o link aqui. Tem um resumo dessa história, assim, então até uma coincidência aqui. Eu acompanho esse canal aqui da Jordan Harold, que é uma doutoranda lá num programa conjunto do MIT com Harvard, na parte de neurociências e tal, mas ela utiliza machine learning para essa parte da ciência médica. E ela gravou um vídeo no dia 19 de abril, né, então semana passada, falando justamente sobre o ImageNet e sobre o desafio de construir datasets, né, que sejam úteis, que sejam grandes, importantes assim para a área. Então, esse vídeo ele meio que faz um resumo e se conecta com esses dois conjuntos de dados e se conecta com a história, né, o que tem aqui nesse artigo que vai ser solicitada ali uma pergunta para vocês refletirem nesse assignment, tá? E o último link que tem aqui como referência é uma descrição assim de arquivos com a extensão .obj, que a gente já viu, já abriu assim dentro do PyTorch 3D, mas aqui tem uma descrição melhor sobre eles. Então, quando vocês abrirem, vai dar nessa página do Paul Burke, e aí tem alguns exemplos e tal, e ele vai descrever a estrutura geral desse tipo de arquivo. Em versões anteriores do curso, até tinha um assignment que era fazer um parser para um arquivo um pouco mais simples do que o obj, né, extensão .off. E embora agora vocês não vão ser solicitados isso, né, já tem tudo implementado no PyTorch 3D e tal, é interessante vocês darem uma olhada e entenderem como que essas coisas são representadas, né, porque isso se conecta com o que a gente viu na parte teórica. Então, se tiver mais curiosidade, por exemplo, deixa eu pegar aqui a pasta, depois de baixar aquele subconjunto que a gente disponibilizou ali, vocês vão ter acesso a essa pasta aqui dos modelos ChipNet. Você vê que tem um hash aqui para identificar vários modelos, né? Então a gente escolheu apenas alguns aqui. E ao entrar na pasta, tem um desses arquivos, OBJ, você consegue abrir com o MeshLab, também foi um software citado ali no finalzinho da aula sobre malhas, porque é muito utilizado para fazer operações de processamento geométrico, né? E aqui você consegue visualizar, né, a malha. Você consegue ver aqui a estrutura de pontos, de vértices, arestas. Enfim, com o MeshLab você consegue fazer qualquer tipo de operação aqui, né? Então é esse tipo de coisa que a gente vai olhar, só que carregar dentro do PyTorch 3D e conseguir usar a infraestrutura dos módulos lá do PyTorch 3D para poder visualizar. E você pode olhar a estrutura do arquivo mesmo, né? Abrindo com um editor de texto. Então, de repente, se você usar aqui, deixa eu escolher um editor de texto aqui que eu uso para programar. Então, por exemplo, aqui você consegue ver a descrição que vai casar com aquele arquivo, com aquela página, né, que tem a descrição lá do Paul Burke. Então, vai estar te falando aqui, né, que tem os vértices. Mais embaixo você vai ver algumas coordenadas de textura, talvez, nesse aqui, né, não é obrigatório. Isso aqui tem normal, não tem textura. Tem as faces, tá? Então, aquela descrição é uma estrutura de dados mais simples, né? A gente tem lista de vértices e de faces. Menos elaborada do que aquelas de Half Edge e outras que podem permitir você transitar de maneira mais fácil dentro da malha. Enfim, então essa é a parte inicial para a gente entender o tipo de coisa que a gente quer estudar agora. E aqui tem o notebook que vocês acessam pela página, ou tanto a página do curso aqui, né, na parte de assignments,
quanto aqui também, né? Então, abrindo o notebook, a parte 1, ela não requer nenhum código, né? Então, ela é basicamente a parte de leitura e de estudo e reflexão. E a ideia é que vocês possam ler esse artigo aqui, né? ShipNet Information Rich 3D Model Repository. Então, está aqui no archive. E refletir sobre, né, o que você pode falar sobre a importância e o desafio de construir um conjunto de dados que seja grande, né, extenso e útil para fazer machine learning, né, em particular machine learning 3D, que é o que a gente está se propondo a estudar. Tá? Então, aí você escreve aqui nesse espaço. Aí depois vem uma segunda parte em que vocês vão mais acompanhar, assim, vai ter bastante coisa descritiva aqui, e vocês vão entender um pouco como é que funciona os data loaders e tal. E só lá no final, na terceira parte, que vai ter perguntas para você responder, tá? Então, tá tudo explicado aqui, né? Na parte 3 você vai fazer experimentos, na parte 2, basicamente, ganhar familiaridade. Então, tem essa parte inicial de carregar a biblioteca, as coisas que a gente vai utilizar, né? Aqui eu estou fazendo o download de alguns arquivos adicionais, então, para poder trabalhar com o data loader do ShipNet, a gente precisa de uns dicionários que não vêm para o padrão aqui quando a gente instala o PyTorch 3D no ambiente do colaboratório. Né? Se você instalou localmente, provavelmente você tem isso, né? Se deu tudo certo ali na sua instalação. Se não tiver também, você pode baixar esses arquivos aqui. São dicionários de dados para mapear as coisas que a gente vai querer abrir. E aí vem o momento de carregar o conjunto de dados, então aqui a gente comenta sobre essa parte, né, de que o conjunto de dados completo tem mais de 25 GB, pode ser baixado lá no site oficial, no ShipNet, mas que a gente já proveu lá na página de instruções, então aqui nesse link, aquele pequeno extrato dele que você vai poder usar, tá? Então, eles são utilizados da mesma forma, eles têm a mesma estrutura e só não tem todas as subpastas que teria no outro, tá? Então, você vai seguir as mesmas instruções aqui. Então, depois de baixar, você vai colocar ele em algum ambiente, né, algum lugar apropriado no seu computador ou no seu Google Drive, se estiver utilizando o ambiente da nuvem aqui. E você vai pegar esse path, né, o endereço para a pasta raiz desses dados e vai colocar aqui. Tá? Então, esse ShapeNet path aqui é uma variável que está como uma string vazia e você vai preencher ela com o endereço de onde você colocou a raiz dos seus dados aqui. Tá? Então, você vai preencher aqui e vai ser utilizado aqui. Já estou assumindo aqui que a gente está utilizando a versão 2, que é da onde vem esse extrato pequeno. Então, se você for baixar todo o dado para utilizar aí na sua casa, preste atenção nisso, de baixar a versão 2 da ShapeNet. E já vai ser utilizado aqui para carregar esse ShapeNet dataset, né, uma referência aqui dentro para o nosso conjunto de dados. Né? Então, essa é uma facilidade que o PyTorch 3D provê para a gente, para alguns conjuntos de dados, em particular esse do ShapeNet e um outro R2N2, que a gente não vai trabalhar aqui nesse assignment. E com essa facilidade você consegue, por exemplo, ler indexado, né? Vou pegar aqui, ShapeNet Dataset 1, retorna para a gente aqui um dicionário que a gente pode ler alguns dados. Né? Então, se eu ler desse dicionário aqui, ó, SimSet ID, ele vai dar qual que é a categoria ali, né, do modelo, vai dar o ID. E você pode ler aqui também, né, Model ID, pode ler vértices, pode ler faces. Né? Então, com os vértices e as faces, a gente vai poder construir um objeto do tipo meshes, né, uma instância de meshes, estrutura de dados do PyTorch 3D. E aqui, adicionalmente, além das faces e dos vértices, a gente está adicionando uma textura que não é nada demais, assim, é uma textura que utiliza basicamente como se fosse uma imagem em branco, assim, né? Para cada vértice vai ter um valor aqui 1, né? Seria então um RGB máximo ali, o valor máximo representa a cor branca, né? Então essa é a textura que está sendo utilizada aqui. Com esse objeto Texture Vertex. Então, na última aula de laboratório, a gente viu ali as duas formas de representar a textura aqui dentro do PyTorch 3D. Tinha aquela por
por mapa de textura junto com coordenadas, o V, né? E tinha essa em que a gente passava o objeto texture vertex, que já tem, já é um tensor, né? Uma forma de tensor que tem um valor de cor para cada coordenada geométrica ali, né? Cada vértice. Então, com isso, aqui a gente consegue construir uma instância desse meshes, vértices, faces, textura. Aqui basicamente para iniciar o render do PyTorch 3D, para poder gerar imagens, né? E aqui a gente vai poder fazer alguns experimentos de visualizar algumas coisas, né? Então, eu mostro que você pode renderizar por ID. Então, esses IDs são grandes aqui porque eles são exatamente aquilo que a gente estava vendo aqui, né? Quando você tem a pasta, olha lá, cada modelo está dentro de uma pasta assim com um ID, né? Um hashzinho que o representa, né? Então, aqui é basicamente isso. Você pode mudar isso aqui, inclusive. Você vai lá, escolhe um desses aqui e observa o que acontece, né, quando você muda. Você também pode utilizar índices para renderizar, né? Então, aqui vai ter uma imagem de 3 modelos, os que estão no índice 93, 109 e 200. Tá? Então, foram escolhidos aleatoriamente aqui esses números. Você pode também mudar, experimentar outros valores e ver outros modelos quando você estiver executando. Tá? Aí vem dizendo aqui, né? Alternativamente, se você não estiver interessado em nenhum modelo em particular, você pode meio que aleatorizar isso, né? Deixar essa escolha por conta da biblioteca. E aí aqui um exemplo você não está interessado em um modelo em particular, mas talvez você esteja interessado em categorias em particular. Tá? E aí você bota aqui a categoria de mailbox, né? Que seria aquelas caixinhas de correspondência, e aqui de máquina de lavar, né? Então, repare que essas categorias, né, estão dentro das categorias em que o ShapeNet foi construído, mas não pode ser qualquer uma daquelas que está lá previsto no dicionário do ShapeNet, porque a gente tem apenas um pequeno extrato aqui desse conjunto de dados, né? Então, aqui você não tem muita margem para ficar modificando agora, menos que você baixe todo o conjunto de dados, mas você tem margem para modificar aqui, né? Quantos exemplos dessas categorias você quer observar, por exemplo. Né? Então, aqui a gente está pegando 2 da caixinha de correspondência e 3 da máquina de lavar. E vai renderizar aqui, vai aparecer as 5 imagens para você aqui embaixo. Outra forma é você não especificar nem categoria, né, nem o ID específico, e aí você diz apenas que você quer 5 amostras aqui e aleatoriamente ele vai escolher para você essas 5 amostras, tá? E aí você pode visualizar aqui embaixo. Então, essa é uma parte que vocês podem fazer alguns experimentos no sentido de olhar outros modelos, testar algumas coisas, ver se vocês entenderam também a estrutura do banco de dados, né? De repente você pode até olhar lá qual que é. A gente tem 3 categorias, né? Que a gente selecionou. Eu botei 2 aqui, mas a gente tem 3 nesse pequeno subconjunto. Você pode tentar descobrir qual que é a terceira e tal, mas não tem nada como tarefa para entregar aqui. Mas vocês aprenderem, entenderem como é que vocês poderiam utilizar isso para fazer outras tarefas, de repente seguir com pesquisa. Aí aqui vem a parte de tarefa que vai ser em cima dessa visualização com o Plotly. Né? Então a gente até viu um pouco disso na aula sobre texturas, né? Viu que o Plotly tinha algumas limitações, ele não conseguia, por exemplo, visualizar texturas quando a gente passava mapa de textura e coordenadas UV, mas ele conseguia visualizar quando a gente passava aquele objeto do tipo texture vertex, né? E que ele tinha uma forma de visualizar que tinha a vantagem de ser interativa ali, né? Quando a gente usa o render, né? Diferente do render do PyTorch 3D, você obtém uma imagem ali, um batch de imagens como resultado, mas é uma coisa estática, né? Na visualização do Plotter você consegue mudar o ângulo de vista, essas coisas. Então, aqui embaixo, a primeira tarefa vai ser você simplesmente verificar quantos exemplos tem
nesse nosso subconjunto do ShapeNet. Tá? E você pode verificar isso utilizando a função main nesse objeto aqui, ShapeNet Dataset, para você entender, né, o que esse objeto aqui representa. Aí depois a ideia é que você crie uma instância da classe Meshes usando vértices e faces de um modelo específico do ShapeNet. Tá? Então você vai escolher um modelo aí, por ID, por alguma coisa, e você vai carregar faces e vértices para criar uma instância desse objeto Meshes, de forma que esse código aqui embaixo funcione. Né? Então, eu sugiro já que você coloque o nome da variável aqui, myFirstMesh, porque esse código está em cima dessa variável, né? Se der outro nome, não vai funcionar. Aí você tem que prestar atenção. Se você quiser mudar o nome, você pode mudar o nome aqui embaixo, né? Só compatibiliza isso. Mas o importante é que esse código aqui funcione e ele está te mostrando como é que você vai fazer para renderizar uma malha utilizando o Plato. Tá? Então, a gente percebe aqui que essa função plotScene recebe um dicionário, né, de subplots. Aqui tem apenas um subplot, mas você poderia colocar mais de um. E aí cada um deles vai ter, né, um nome e uma malha. E você pode, inclusive, fazer experimentos com mais de uma malha. Né? E aí a ideia aqui do 3.2 é que você tente visualizar uma malha com textura, tá? Um modelo com textura. Então, você vai precisar criar agora um objeto, uma instância de meshes, utilizando vértices, as faces, e também uma instância de textures. E essa instância tem que ser do tipo texture vertex, né? Pelo que a gente discutiu aqui da limitação do Plotter. E, assim, pode não ser tão tranquilo você criar, né, um valor legal, assim, bem bonito, tal, para a textura, calculando à mão. Assim, se você tem mais experiência ou está pronto para o desafio, assim, você pode estudar um pouco mais sobre questões de síntese de textura, né, síntese procedural e, de repente, ver coisas sobre o Perlin Noise, né, que o professor Luiz Velho até comentou em sala, quando a gente estava vendo essa parte de imagens, né, e aí, assim, fica um desafio aí, por sua conta, né? Porque uma coisa que pode ser interessante se você tiver interesse nesse tema. Aí você vai conseguir fazer texturas mais elaboradas, você pode até pensar em alguma coisa tipo mármore e tal. Mas para cá já é suficiente se você entender como utilizar essa API do PyTorch 3D. E para isso você pode simplesmente criar aí um tensor com algum padrão, de repente algo que utilize aí um ruído gaussiano, ou um gradiente, que nem a gente fez na última aula de laboratório, né? Ou então alguma coisa que começa aleatória e você mexe de alguma forma, tá? Então, para esse exercício é suficiente isso. Depois, a ideia é que você crie uma outra instância de meshes e você consiga mostrar as duas, né? A que você já tinha e essa nova, no mesmo subplot. Tá? Então, agora é para você entender como é que funciona essa API do Plotter aqui. Né? E aí vem um desafio que você pode criar um batch de meshes. Então, ao invés de criar uma instância separada, você pode ter uma única instância de meshes, mas que tem, né, mais de uma malha. Então, você pode criar um batch ao invés de ter malhas individuais e tentar renderizar isso também. Tá? Então, aqui embaixo, o segundo extra vai ser utilizar essa outra função, plot batch individual, para você poder renderizar. Tá? E aí, cada malha está representada no seu próprio sistema de coordenadas, né, local. Então, se você colocar elas no mesmo subplot, elas vão se sobrepor, né? Então, assim, a ideia agora, nesse 3.4, é que você crie um novo subplot. Então, você vai ter uma imagem que ela vai ter duas áreas de desenho, sabe? Então, quando eu me refiro a esse subplot, é a área de desenho. Então, primeiro você vai fazer com uma única área de desenho, depois você vai fazer com duas áreas de desenho separadas e cada uma tem o seu sistema de coordenadas ali e você vai ver as imagens de maneira separada. Né? Então, quando a gente viu na última aula de laboratório, na parte final lá, que tinha esses plots no plot, tinha
um que tinha a malha da vaquinha, né, intacta, e tinha um outro que tinha ela dobrada, né, duplicada. E assim, você vê que cada um estava no seu próprio lugar ali, separado. Então, a ideia é que você conseguir fazer aquilo, né? E aí, se você fez a parte um aqui, de criar um batch de malhas, é muito tranquilo você fazer essa parte 2 do extra. E, por último aqui, né, antes do último extra, a gente tem um experimento de mudar o tamanho da figura, né, mexer em algumas coisas do tipo background e tal, dentro da API do Plotly. Tá? Então, são coisas que podem ajudar vocês a melhorar a visualização, não só esteticamente, mas assim, às vezes o tamanho é uma coisa que influencia para você conseguir mexer direitinho, conseguir visualizar alguns detalhes, né? Então, é entender, olhar um pouco mais da documentação lá, entender como é que você pode alterar essas propriedades. E aí, por último mesmo, né, esse extra aqui é você criar uma instância de meshes, não a partir do ShapeNet, né? Então, tudo aqui em cima você pode utilizar, pode e deve, né? Utilizar os modelos que a gente carregou lá do ShapeNet. Então, de lá que você vai ler as faces, os vértices, apenas a textura que você pode construir aqui a parte. Mas no último extra aqui, a ideia é que você construa o seu modelo aqui, né? Realmente calcule aí coordenadas de vértices e de faces. E, assim, dá para fazer isso, né? Eu até coloquei aqui, né? Modelos paramétricos, dá para pensar em figuras primitivas, assim, tipo, né, cilindros, cones, assim, sólidos de revolução em geral são tranquilos de você calcular. E você parametriza isso, né? Ele já tem uma parametrização bem natural, se você escolher adotar aí sólido de revolução, ou, sei lá, um toro, ou coisas desse tipo. Você parametriza ele, amostra pontos em cima e depois tem que calcular também, fazer a tecelagem, né? Calcular como que você forma uma malha de polígonos a partir desses índices. Então, a ideia é que você vai calcular esses vértices, os índices, né, as faces, e vai criar uma instância de meshes, né, e poder visualizar. Tá? Então, esse é o último exercício. E aí, é isso. Cumprido isso aí, a gente termina o quinto assignment. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal para a gente discutir antes de abrir para perguntas. Bom, só dar uma olhadinha, né, no futuro. Então, hoje a nossa agenda foi um pouco mais curta, né, porque a gente teve uma aula de laboratório que foi só explicação, não teve trabalho, então não teve nada para a gente corrigir hoje. Aí, na próxima semana, a gente não tem, né, então a gente tem um tempinho mais aí para trabalhar em cima desse. E na outra semana a gente vai ter mais um assignment, já trabalhando com coisas de malha aqui, a gente vai fazer deformação de uma esfera para a malha de um golfinho, né, e eventualmente para outras malhas. E aí nesse aqui a gente vai poder corrigir o que foi feito nesse dia aqui. Né? Então a gente corrige, passa para o próximo e aí vai vir uma pequena maratonazinha aqui, né, algumas aulas seguidas de laboratório. Particularmente prestar atenção aqui que nesse momento a gente vai ter 2 assignments seguidos, né? Então vai ter menos tempo, por exemplo, para entregar a resposta desse aqui. Aí aqui vai ter uma folguinha, porque nessa aqui eu vou apresentar coisas para você e não vai ter trabalho. E depois vem o último pedido com trabalho, assim, que a gente vai ter para esse curso, né, a princípio. Então, eu acho que é isso. Cobrimos o que a gente precisava aqui hoje. Vamos abrir aí para perguntas, dúvidas. Alisson, Oi. eu não vou parar a gravação agora e vou dar uma continuada na aula, pegar a bola aí, né, que você está passando e falar um Uhum. pouquinho, algumas coisas, né, que até a gente tinha comentado, né? Então, se você puder descompartilhar a sua tela, que aí eu vou compartilhar a minha aqui, Tá e aí eu vou certo. mostrar umas coisas.
e aí a gente fala mais um pouco e aí depois a gente entra na parte de perguntas, né? Ótimo. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, vocês estão vendo já aí? Sim. Então, isso aqui, não sei se dá para ver, mas está aqui Kaolin, né? Então, isso aí é o seguinte, eu não falei aqui no curso sobre isso, mas a NVIDIA, muito recentemente, né, ela disponibilizou, ela já tinha anunciado esse ambiente Kaolin, que é o ambiente de colaboração na nuvem, né, usando aceleração gráfica, né, que chama Omniverse, né? Fizeram muitos projetos experimentais com isso e finalmente esse ano na GTC eles disponibilizaram o universo de uma maneira mais ampla, né? E uma das coisas que eles fizeram, quer dizer, eles lançaram, eu falei isso em aulas passadas, né? A nova versão do Kaolin, que a versão do Kaolin era a versão 0.1, agora eles lançaram a versão 0.9, né? Deram um pulo. Que é uma versão que funciona com Python, né, e funciona com PyTorch, né, é semelhante ao PyTorch 3D, só que ainda não está tão desenvolvida e tão consolidada quanto o PyTorch 3D, né, mas está chegando lá, quer dizer, essa versão 0.9 eu testei, funciona, mas tem pouca documentação, né, mas uma coisa interessante, né, quer dizer, na verdade, porque o PyTorch 3D foi feito pela Facebook, né? Quer dizer, ele tem todo um suporte da Facebook, né? O Kaolin, como ele foi feito pela NVIDIA, né? Ele tem todo um suporte da própria NVIDIA. Então, eles resolveram conectar esse projeto que é de 3D Deep Learning, né? Que é o Kaolin, com esse ambiente do Omniverse, né? Então, aqui, na verdade, é uma coisa geral do Omniverse, né? Aqui eu estou mostrando a página do Kaolin, mas se eu olhar aqui tem uma porção de coisas, né? Create, View, não sei o que lá, né? E eu, no caso ali, estava olhando especificamente o Kaolin, né? Então, esse Kaolin aqui é um app que conecta com a biblioteca Kaolin, né? PyTorch, né? Então tá aqui, tá vendo? Ó? NVIDIA's Kaolin PyTorch Library, né? E isso é interessante, tem uma relação forte com a aula do Alisson de hoje, os exercícios, porque o que esse app Kaolin faz? Ele permite você gerar e visualizar datasets. Então, ele tem essas três abas aqui, tá vendo? O Training Visualizer, que a gente ainda não falou sobre isso, vai falar em aulas mais para frente, né? Tem o Dataset Visualizer e tem o Data Generator, né? Então, aqui você pode usar isso e esse ambiente ele faz traçado de raios na GPU em tempo real, né? Então, por exemplo, aqui se eu botar demo, né? Aí ele mostra, né, como fazer isso, tá vendo? E aí, assim, ele vai selecionar uma porção de coisas. Eu vou rodar isso aqui só um instantinho para vocês verem, né? Então, aqui ele está mostrando, né? Você vai selecionar os dados, né? E ele está selecionando aqui, na verdade, o formato que ele usa é esse formato USD, né? Que é um formato que foi feito pela Universal Scene Description, foi feito pela Pixar, né? E aí ele está fazendo uma coisa parecida, tá vendo? Ó, que ele põe o número de modelos que você quer visualizar, né? Seleciona o que você quer visualizar, né? O RGB, profundidade, segmentação, que são coisas, né? Que como você tem, eu vou falar mais disso nas próximas aulas, mas são coisas que, como você tem um modelo, você está renderizando, né? Você pode segmentar o modelo, você pode gerar a profundidade, pode normalizar, por exemplo, né? Para o tamanho ficar todo dentro da mesma caixinha ali, né? E selecionar uma série de parâmetros, né, que tem a ver com como aquele conjunto de dados foi organizado, né?
Obviamente, para isso, você tem que ter o conjunto de dados na sua máquina, né? Então, como o Alisson mostrou no exercício, né? Nesse exercício estão usando, né, o ShapeNet, né? Quer dizer, mas qualquer conjunto de dados você pode assim, usar. Aqui ele está gerando, né, um conjunto de dados, né, que você vai poder usar, né? Então aqui, né, ele está selecionando uma série de questões aqui para gerar as imagens. Quer dizer, então você vai ter, na verdade, modelos e imagens, né, que você vai poder usar para fazer experimentos com 3D Deep Learning, né? Então nota que aqui embaixo você tem, né, o preview e o run, que ele vai mostrar logo daqui a pouco, tá vendo? E aqui, tá vendo, ele tem duas maneiras de fazer fazer a visualização, ou com Ray Tracing ou com Path Tracing, que a gente vai falar no curso mais para frente. Tá vendo? Aí aqui ele gerou um preview, né, porque ele selecionou RGB e segmentação semântica. Então você vê aqui esse relógio, né, e a segmentação na imagem. Agora, se ele botar a profundidade, aí você tem o RGB, tem a profundidade e a segmentação. Tá vendo? Isso é tudo em tempo real, ele está manipulando tudo isso em tempo real, né? E aí ele pegou esse modelo e gerou várias imagens dele, várias posições para você poder aprender, né? E aí aqui tem, na verdade, o conjunto de dados que tem todos esses parâmetros, né? O modelo em posições diferentes, aleatórias, porque isso é uma das coisas importantes. Se você quer depois, a partir das imagens, reconstruir aquele modelo, né, de alguma maneira, você vai ter que olhar ele de vários pontos de vista, né? Então, esse dataset foi feito especificamente para isso, né? E aí, ele está vendo aí, tem o dataset, aí ele vai criar, né, uma configuração a partir disso, né, que aí vai poder ser usado, né, para os experimentos, né? Aí, uma vez que você tem o dataset, né, quer dizer, você pode visualizar ele aqui, né? Então, aqui você tem que botar um dataset dir, tá vendo? No seu computador, por exemplo, poderia ser até aquele que foi gerado, né? Aí tem a mesma coisa aqui, como é que você vai visualizar, né? Aí, para visualizar, né, quer dizer, você já vai começar a ver aqui, né, o dataset, né? Então, aqui ele está mostrando, né, quer dizer, você tem, né, vai selecionar aqui em cima o dataset visualizer, né, botar o diretório, né, aquele lá, tá vendo? Ele pegou esse kitchen set, né, que é um diretório que já existia lá. Aí ele carregou tudo, tá vendo? Aí aqui você tem os modelos organizados, né, tudo bonitinho aqui, né? Então você tem, né, os tipos de objetos, né, com coisas diferentes. Aí você pode dar esse resample, até o Alisson falou nisso, né? Você pega de uma maneira aleatória, né? E daí você pode, por exemplo, mudar o número de objetos que você está carregando, né? Você pode rodar eles, né, para posições diferentes, tá vendo? Né? Você pode mudar o tipo de textura que você vai ter, né? Pode mudar o espaçamento, né, para visualizar. Isso é só uma visualização, né? Mas isso é um negócio interessante até para você documentar e entender um banco de dados, né? Tá vendo que tem esse normalize size aqui, né? Porque esses objetos são objetos de uma cozinha, né, que tem tamanhos completamente diferentes. Por exemplo, tem uma geladeira aqui que é enorme, tem uma garrafa, tá vendo? Agora ele tirou o normalize, tá vendo? Geladeira muito maior do que os outros objetos, né? Você tem a geladeira, a mesa, etc., né? E isso é traçado de raios, tá vendo que todos os objetos aqui têm sombra, né? Tem reflexo, né? E é traçado de raios feito na GPU, né? Tudo em tempo real aqui, né? E aí, tá vendo? Você pode mostrar as malhas, e aqui está a visualização da malha, tá vendo? Então, aqui você tem vários tipos de visualização. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, sobre essa questão de malha, né? E aí, assim, com isso você tem toda essa estrutura, né? E aí, eu vou mostrar uma coisa que é um pouco mais para frente, né? Que é exatamente essa parte do Training Visualizer, que a gente não falou muito
dessa parte de treinamento para as coisas 3D. Então, isso aqui vai ser uma espécie de preview para o que a gente vai falar mais na frente sobre treinamento. Né? Então, esse demo aqui é como você vai, né, visualizar o treinamento. Né? Então, aqui você vai querer ver como é que o teu sistema está aprendendo, né, à medida que está sendo treinado, e você quer visualizar os próprios modelos. Né? Então, isso aí é um negócio assim, muito poderoso. Né? Então, está vendo aqui, você botou aqui o Ground Truth, Input, Output. Né? Então, você vai selecionar essas coisas todas e aí você vai poder comparar. Né? Isso aí, na verdade, tem a ver com o próximo exercício que o Alisson vai mostrar. Né? Então, aqui, está vendo? Ó, você tem, né, na verdade, várias representações. Está vendo? Você tem uma representação por pontos, por malha, né? E aqui ele está visualizando as iterações, tá vendo? Então, assim, ele vai mostrar, tá vendo? Tem os vários objetos aqui, e aí, na verdade, essas malhas e tal, do lado de cá, são etapas de como ele foi aprendendo o modelo. Quer dizer, então, ele vai salvando isso e você pode ver as iterações, né? E aí você vê que ele vai aprendendo aos poucos, tá vendo? Aqui tem output, né? Para cada instância, né? Aí ele está mudando o tipo de textura, né? E aí vai poder olhar também outras coisas, né? Como, né, dependendo do tipo, a gente vai falar isso na próxima aula, né? Dependendo do tipo de dados, né? Você pode ver coisas diferentes, né? Por exemplo, se é uma malha, você vai ver uma coisa, né? Tá vendo? Aqui ele está mostrando, né? Eu vou falar disso. É uma textura mostrando a poligonização, né? Aqui já está mostrando a textura mesmo, e aqui está mostrando as arestas com textura, né? O Alisson falou de pontos com textura. Já para os pontos, que a gente vai falar de point cloud, você pode mudar o tamanho dos pontos, né? Você pode mudar a cor, etc. Né? E se é uma coisa que é volumétrica, né, com voxels, né? Aí você pode ver de maneiras diferentes, né? Uma estrutura de blocos aqui, tá vendo? E, assim, por que isso? Quer dizer, porque você pode estar treinando uma rede, né, que a representação vai ser ou por pontos, ou por uma volumétrica, né, com blocos, ou com polígonos, né, com malha, né? E você pode selecionar ali, você vê que você pode selecionar para ver o ground truth, selecionar para ver, né, a entrada, a saída, e você vai vendo o resultado, né, por iteração. Né? Então é um negócio super poderoso, né? E não só isso, você pode aqui, né, criar, né, formas. Né? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um cubo, tá vendo? Eu estou fazendo isso em tempo real aqui. Né? Criar uma esfera, né? Então, criar um cilindro, né? E eu poderia criar o meu banco de dados aqui, né, na mão mesmo, né? Usando essas coisas, né? E mais uma vez, nota que essa renderização aqui, ela é usando traçado de raios em tempo real, né? Tá vendo? E aqui tá vendo, ó, RTX real time. Se eu botar aqui, ó, RTX path tracing, eu estou fazendo com path tracing, que é muito mais sofisticado, né? Mas essa GPU é boa, dá para você fazer isso, né? A coisa chata desse aqui, se eu mexer aqui, pegar o objeto e mexer, ó, a sombra está mudando, tá vendo? E se eu mudar a propriedade do objeto, né, ele vai ter reflexo, etc. Né? E isso tudo vai refletir numa imagem. A gente depois vai falar disso, de renderização, renderização inversa, né, com differentiable rendering e tal. Então, o que é interessante é que esse ambiente aqui, tá vendo? Ó, aqui você pode, inclusive, fazer coisas com movimento, né? Então, você tem um ambiente muito poderoso, né, para poder trabalhar junto com o Machine Learning. Isso, na verdade, é só o começo, porque isso foi lançado há menos de um mês, né, no GTC desse ano, né, e ainda não está evoluído. Quer dizer, então, provavelmente, assim, no ano que vem, se eu for dar um curso
com esse tema, isso aqui já vai estar muito desenvolvido, totalmente integrado, tal, né? Quer dizer, e isso é assim, só para vocês terem uma perspectiva, né, de futuro aí, né? Então, eu vou descompartilhar essa tela aqui, né? E aí eu agora vou compartilhar uma outra tela que para falar um pouco, né, dessa questão da sugestão que o Alisson deu de você gerar uma textura, né? Que assim, eu pensei nisso na hora que ele estava falando, né? Eu quis relacionar isso com outras coisas, né, do curso, né? Então, vou mostrar aqui, né? Então, isso aqui é um projeto que eu não vou poder mostrar tudo aqui, porque, tá vendo? Isso aqui é do curso de 2002, tá? E aí, no curso de 2002, a gente, na verdade, tinha uma coisa completamente diferente que desse ano, né? Quer dizer, tinha um software que que eu fiz para ensinar computação gráfica, né? E os alunos usavam essa biblioteca, como vocês estão usando o PyTorch 3D, né? Os alunos usavam esse software que eu fiz para assim, poder fazer os exercícios e os projetos, né? Então, assim, por exemplo, aqui, né, se vocês olharem no curso, né, são os primeiros exercícios que os alunos fizeram, tá vendo? Tudo com esse software, né? Então, você poder fazer coisas com, por exemplo, modelagem geométrica, tá vendo? Ó, isso aqui foi tudo feito com esse software, né? Espera só um instantinho, gente. E aqui são dois tipos de modelagem, até como eu falei na aula passada, né? Modelagens por primitivos, né? E modelagens por superfície de rotação, né? E aqui tem isso aqui que é modelo de sistema generativo, né? Que são modelos, eu não falei isso aqui no curso, mas só para vocês terem uma ideia, quer dizer, com esse software, assim, os alunos fizeram tudo isso e o software incluía, né, tudo feito em C, né? Você não usava nada externo, né? Então é o software que eu usava para ensinar, que eu desenvolvi, né? Chamava S3D, e os alunos, e tinha inclusive essa parte de fazer interface com o usuário, né? Então eu ensinava interface com o usuário, ensinava modelagem, visualização e tal, e os alunos usavam isso para fazer os exercícios e os projetos, né? Então isso aqui é um projeto de um dos alunos, né, do Paulo Matos, e isso aqui é um exemplo de modelagem generativa. Quer dizer, o que é essa modelagem generativa? A modelagem generativa você tem uma estrutura, né, que o seu modelo, né, ele é baseado em algum grupo de transformação, né? Então, aqui você vê que ele tem uma curva que é um perfil, né? E aí esse perfil é rotacionado, né? Aqui olhando de cima, aqui olhando de lado, e aí ele vai fazer um vaso, esse vaso que está aqui em cima, tá vendo? Não sei se está dando para vocês verem, né? Esse vaso aqui, né? É esse vaso que ele construiu aqui, tá? E nota que exatamente tem uma estrutura, né? Que é exatamente um grupo de rotação, né? Que é uma rotação em torno do eixo Y aqui, né? Dessa curva que é um perfil. Então, isso são objetos matemáticos que são muito estudados, né? E a modelagem generativa, que eu não falei aqui no curso, ela generaliza exatamente esses tipos de objetos matemáticos, né? Superfície de rotação, extrusão, etc., né? E aqui eles implementaram isso tudo nesse projeto, né? Mas o que é interessante é que essa estrutura, quer dizer, você pode usar para fazer uma malha, mas ela, na verdade, o modelo é essa estrutura, né? É uma técnica de modelagem, né? Então, aí com isso, né, quer dizer, vocês podem, por exemplo, como eu estava mostrando aqui, né, você, assim, quando for visualizar, né, visualizar essa estrutura e criar
como eu estava mostrando, né, nesse exemplo aqui de 2002, né, esse projeto, né, de você fazer visualização, né, aqui ele não está rodando porque eu não estou com Flash instalado aqui e assim, não está compatível com o browser, né? Mas aqui dá para ver mais ou menos como ele fez, tá vendo? Você tem aqui, né, como é que ele fez a modelagem do negócio, né? Que exatamente usa superfície de rotação. E aí, bem em cima daquela ideia, tá vendo? Ó, você tem aqui, né, a curva geratriz, né? E aqui você tem, né? Nota que o que ele fez, qual era a ideia desse exercício que eu tinha dado ideia para ele, né? Você nota que como é que é essa curva? Essa curva, né? Ela é uma curva poligonal, tá? Como a gente falou em aulas passadas, né? Agora nota que os vértices não estão igualmente espaçados aqui, né? Eles estão desigualmente espaçados. E lembra que o Alisson, na aula de laboratório passado, ele falou exatamente dessa questão de como é que você calcula as coordenadas de textura, etc., né? Então, supondo, por exemplo, que as coordenadas de textura estão assim, né? Você vai ter um negócio completamente esquisito aqui, porque se você, por exemplo, aqui o que ele fez ele botou uma estrutura de tabuleiro de xadrez, né? Então, cada linha dessas aqui seria, por exemplo, um pedaço do tabuleiro e nas colunas era dividido em quadradinhos, né? Isso aqui, tá vendo? Então, essas coordenadas não estão adaptadas à geometria do modelo, tá? Então, se você quiser adaptar a geometria do modelo, quer dizer, você vai fazer uma coisa que a coordenada de textura, ela, na verdade, vai se adaptar para ser o inverso dessa transformação aqui, para compensar as distorções geométricas, né? E aí você tem um resultado como esse aqui, que não tem distorção. Tá vendo? Aí você pode botar qualquer coisa, né? Por exemplo, até o Alisson mostrou, né, aquela textura de tijolo, né? O tijolo vai ficar correto. Se tivesse com essa outra estrutura aqui, não ficaria correto, né? Então, estou falando isso porque aqui tem vários exemplos, ver como é que isso... E aqui, na verdade, como é que ele fez as coisas, né? Então, aqui, tá vendo? Esse é o programa dele, né? Que você gera as coisas, tal, coloca a textura, né? Tem as texturas que você pode escolher, né? Gera as coordenadas, né? Pode visualizar de várias maneiras, né? E aqui como é que é o mapeamento, né? Exatamente aqui, na verdade aqui você está podendo ver, né? Em tempo real na hora que você coloca. Isso aqui é a capa do meu livro, né? De sistemas gráficos, né? Que eu usei como livro texto do curso, né? Se você olhar aqui, né? Aqui você coloca, aqui você vê, né? As texturas, e essas que são mais regulares, você vê que não tem nenhuma distorção, né? E as outras, elas encaixam naturalmente, né? E aqui você pode, inclusive, mexer um pouco, né, nesse negócio todo, né? Quer dizer, então, assim, eu estou dando esse exemplo porque, né? Isso porque você, um jeito muito simples, sem fazer, eu não estou sugerindo que vocês façam, né? Um sistema como esse, que isso aqui foi um trabalho de final de curso, né? Que ele implementou tudo usando essa biblioteca S3D, né? Inclusive, hoje o Afonso Paiva Neto, se vocês forem ver, ele é um pesquisador e professor, né? Que está lá em São Paulo, né? Fazendo um trabalho excelente, né? Inclusive tem trabalhado com Deep Learning e outras coisas, né? Deu palestra aqui no curso e tal, né? Mas, assim, meu ponto eu vou mostrar aqui uma outra página, né? Que isso aqui, na verdade, são exatamente as notas de aula desse curso nessa época, assim, esse aqui é de 2001, tá vendo? Então, nessas técnicas de modelagem, tem um jeito muito fácil de vocês atribuírem coordenadas de textura, porque você tem essa estrutura generativa, tá? Então, aqui, né? Aqui é a parte que fala de modelos generativos, né?
Então, a ideia aí, né, é o seguinte, você tem exatamente aquela curva geradora, que era a curva 2D, né? Você tem um grupo de transformação, que naquele exemplo era um grupo de rotações, né? E aí aqui tem exatamente um jeito muito simples de você criar, né, uma superfície de revolução, né? Então, assim, eu vou desenhar para vocês, né, para vocês verem, e na hora que você cria essa superfície de revolução, vocês podem olhar na página, né, mas aí está vendo aqui, é muito fácil de vocês colocarem, gerar coordenadas de textura, né? Então, assim, eu vou descompartilhar aqui e mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui nessa parte de... deixa eu ver aqui. Eu acho que até dá para fazer lá. Deixa eu ver se dá para mim fazer lá. Então, eu vou tentar desenhar aqui em cima e mostrar para vocês, né? Imagino que vocês estejam vendo. Se não estiverem vendo, avisem. Então, aqui, olha só, você tem, né, essa superfície aqui, que você tem aquela curva, né? Peraí, desculpa. Você tem aquela superfície que tem aquela curva, né? E aí você tem um eixo, né? E aí você tem esse grupo de rotação que vai rodar essa curva em torno desse eixo, no caso, para criar esse vaso, que é uma coisa cilíndrica, né? Então, o objeto importante aqui, quer dizer, é essa curva aqui, né? Que quando você rodar, ela vai, na verdade, criar várias cópias, né? E aí você vai ter o objeto que é simétrico, né? E nota que você tem uma estrutura que é uma estrutura quase que de uma imagem, né? Porque você tem aquelas linhas, o Alisson estava mostrando, né? Textura na esfera, né? Quer dizer, você tem assim as direções, né, verticais e horizontais, né? Também eu falei, né, de malhas, né? Você pode pensar isso aqui numa malha de quadriláteros, né? E você tem uma parametrização muito natural, porque se você pegar o espaço de parâmetro V, né? Então aqui você tem o espaço de parâmetro V, né? Então você pode associar esse espaço de parâmetros com as coordenadas de textura, mas ao mesmo tempo com os vértices da malha. Então você pode imaginar aqui, né, que nessa direção, né, são as coordenadas da curva aqui, né? E nessa direção são as coordenadas da rotação, tá? E aí se eu dividir esse espaço de parametrização, né, discretizar ele, né, em regiões retangulares, né, aí o que eu tenho? Isso aqui, na verdade, eu posso usar para gerar uma malha, tá? Então, basta, é só olhar aqui, né, na página, né? Aqui tem o código de como fazer isso, né? E aí você só entra com uma lista de pontos, né, que vai dizer qual é a coordenada aqui, né? Obviamente isso aqui tem que estar no plano, se esse aqui é o eixo Y, né? E aqui é o eixo X, né? E aqui é o eixo Z, né? Então essa curva aqui tem que estar nesse plano Z igual a zero, né? XY, né? E aí se aplicar uma rotação no eixo Y, você vai ter todos os pontos, né, desse vaso, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode imaginar que isso aqui é uma imagem que está normalizada entre 0 e 1, e aí você tem as coordenadas, né? Então, se vocês não quiserem, né, isso seria um jeito fácil de botar uma textura aí, como aquele exercício. Mas, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma coisa
mais interessante, mais sofisticada, na linha que o Alisson sugeriu, né, vocês poderiam querer ver, por exemplo, né, botando cores aqui nos vértices, né, e aí fazendo uma malha que fosse uma malha mais densa, né, então é só subdividindo aqui bem mais, né, e subdividindo aqui bem mais, quer dizer, significa que você vai ter mais espaço de rotação para gerar os pontos, né? Então, você poderia, por exemplo, visualizar a propriedade dessa estrutura, né? Então, por exemplo, se você botar uma cor aqui, né, por exemplo, uma cor aqui é branca e aqui uma cor preta, né? Então, você vai ter o vaso, né, e essas linhas com a cor certinha, aqui tudo branco aqui, né, e aqui, né, você vai ter um gradiente que é exatamente a rotação, né? Então, cada cor é como se fosse um ângulo de rotação, né? Por outro lado, você pode fazer o contrário, você pode botar branco aqui e preto aqui, então aqui vai ser claro e aqui vai ser escuro, né? Então, tem muitas maneiras interessantes de você, sem ter nenhuma imagem, gerar cores, né, que você vai colocar num modelo, né, para fazer isso. Então, eu vou fechar aqui, né, quer dizer, e o código está todo aqui, tá? Se vocês voltarem aqui na página, né, deixa eu... por exemplo, aqui, né, quer dizer, você tem o software aqui, isso aqui é o próprio código que está lá, vocês podem baixar, mas eu nem sugiro vocês usarem esse código, que é muito mais fácil vocês darem uma olhada nos slides dessa aula, né? E aí, aqui, né, assim, escrever um programa em C bem simples, baseado exatamente nesse código, né? Quer dizer, nesse código daqui, né? Que vai gerar esse modelo, né? E aí gera até no que a gente falou, né? Pode ser um modelo que é um modelo off, pode ser, né, um modelo que é um modelo o Ply, o OBJ, né? Qualquer um, né? O mais fácil mesmo é o que o Alisson mencionou, que seria o modelo do tipo off, né? Que é uma lista de vértices e uma lista de índices dos vértices para cada polígono, né? E você pode associar, né? Quer dizer, você tem a lista de vértices, tem as coordenadas e tem a cor, né? O Ply também é parecido. Então, aí qualquer modelo que o PyTorch 3D entenda, né, você pode gerar, né? Poderia ser um OBJ também, e visualizar. E pode até escrever em PyTorch, né, esse código e gerar internamente. Tem um programinha, gere a minha superfície de rotação, né? E vocês podem até começar com um negócio muito simples, fazer um cilindro, né? É muito fácil, porque aquela curva ela tem, né? A gente pode calcular aqui, né? Assim, né? Você tem, né? Você quer gerar um cilindro, né? Como superfície de rotação, você vai ter uma curva aqui, né? Que esse ponto aqui, por exemplo, imaginando que aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, né? E aqui é o eixo Z, né? Então, esse ponto aqui, né, seria, né, esse ponto aqui, né? Seria o ponto, né, X, né, igual a, por exemplo, 1, né? E Y igual a 0 e Z igual a 0, né? E aqui seria um ponto, né, que é X igual a 1 e aqui, por exemplo, Y igual a 2 e Z igual a 0, né? E aí você vai põe isso no PyTorch 3D, né, como entrada, né, pede para rodar 360 graus, né? E aí você vai gerando os pontos intermediários aqui, seguindo aquele algoritmo que eu coloquei lá, que é muito simples, né, o for, né? E aí você vai ter um cilindro que vão ser polígonos assim, né, retinhos, né? Que talvez não seja o que você quer. Aí você vai gerando pontos intermediários aqui, aí você tem exatamente aquela estrutura, né?
E aí você pode botar a cor, né, junto com isso, né? Então, é muito fácil de fazer esse negócio, né? E aí eu estou colocando o meu desafio aqui, né? Que seria o desafio que não está escrito, né? Para ver se vocês fazem. E é um jeito de vocês se divertirem bastante, né? Com esse assignment, né? Esquentarem os motores para as aulas futuras, né? Então é isso. Então agora eu vou desligar aqui a gravação, né?